Capítulo 5. A relação de correspondência entre o Yin e o Yang no homem e em todas as coisas e das 4 estações. Disse o Imperador Amarelo. O Yin corresponde à fala de movimento e sua energia simboliza a terra. O Yang corresponde ao movimento e sua energia simboliza o céu. Portanto, o Yin e o Yang são os caminhos da terra e do céu. Como nascimento, crescimento, desenvolvimento, colheita e armazenamento de todas as coisas são levados a efeito de acordo com a regra de crescimento e declínio do Yin e do Yang, então o Yin e o Yang são princípios que norteiam todas as coisas. Na mútua vitória ou queda do Yin e do Yang, a situação será de variações inúmeras. Portanto, o Yin e o Yang são pais das variações. O Yin cresce enquanto o Yang está vigoroso. O Yin se torna deficiente enquanto o Yin está enfraquecido. Do nascimento à morte, todas as coisas seguem um princípio do Yin e do Yang. Por isso, o Yin e o Yang são fundamento do nascimento e da morte. Quando o Yin e o Yang estão em harmonia, o espírito desabrocha. Portanto, o Yin e o Yang são as moradas do espírito. Por isso, quando tratar uma doença, deve-se ter como base o Yin e o Yang. Isto é, buscar a orientação e o desenvolvimento da doença a partir da variação do Yin e do Yang, a fim de determinar os princípios que norteiam o tratamento. O céu se situa acima, é o cúmulo do Yang, luzido acima. A terra situa abaixo, é o acúmulo em turvo abaixo. O Yin se associa à calma e o Yang se associa ao movimento impetuoso. O Yang se associa ao nascimento, como na primavera, e o Yin se associa ao crescimento, como no verão. O Yang se associa ao desenvolvimento, como no outono, e o Yin se associa ao ocultar, como no inverno. O Yang tem a função de ativar a energia vital, e o Yin tem a função de dar forma corporal a todas as coisas. Todas as coisas que atingiram seu apogeu se tornam em seus opostos. Frio extremo trará calor e calor extremo trará frio. O frio tem a função de condensar, que causa a descida, e daí por diante se forma o turvo. O calor tem a função de dispersar, o que causa a ascensão, e daí em diante se produz o luzente. Em patologia, quando a energia luzidia no corpo permanece embaixo, o calor perverso será forçado a subir a fim de perturbar as atividades funcionais do baço e do estômago. Irá ocorrer a diarreia aquosa com comida não digerida. Se a energia turva permanecer acima, o Yin perverso subirá em contracorrente para causar a obstrução das atividades funcionais da energia vital e ocorrerá flatulência. Essas são as alterações viáveis ou patológicas adversas causadas por condições anormais do Yin e do Yang. A energia do Yang luzidio se acumula acima para formar o céu e a energia do Yin turvo se deposita abaixo para formar a terra. A energia da terra ascende para se tornar nuvem por meio da evaporação da energia do céu. A energia do céu se torna chuva quando desce. Por isso, embora a chuva caia do céu, no entanto, é transformada pela energia da terra. Embora a nuvem seja formada a partir da energia da terra, no entanto, depende da evaporação por parte da energia do céu. E essas são as relações de mútua função do Yin e do Yang. O Yang determina a energia ascendente, por isso o Yang luzidio escapa dos orifícios superiores do homem. O Yin determina a forma e é descendente, portanto o Yin turvo escapa dos orifícios inferiores do homem. O Yang tem a função de guardar o exterior, por isso o Yang luzidio sai pelas estrias da pele. O Yin tem a função de tomar conta do interior, portanto o Yin turvo se movimenta internamente pelas 5 vísceras. Como todos os Yangs fundamentam os 4 membros, portanto o Yang luzidio reforça os 4 membros. Os 6 órgãos ocos transportam e digerem a comida para nutrir o corpo, e por isso o Yin turvo se estabiliza nos 6 órgãos ocos. Essa é a função fisiológica do Yin e do Yang. A propriedade da água é fria e sem movimento, portanto, corresponde ao Yin. A propriedade do fogo é quente e de chamas ascendentes, portanto, corresponde ao Yang.
O yang luzidio é ascendente, por isso é energia. O yin turvo é substancial, por isso é gosto, comida. O homem ingere comida nos 5 estados e absorve sua essência a fim de nutrir o corpo. Por isso, finalmente, a comida vai para o físico, incluindo as vísceras, músculos, vasos, tendões e ossos. Quando o físico está bem nutrido, a energia saudável se torna substancial. A energia saudável pode mais tarde produzir a essência da vida, a qual pode promover o viver e a transformação de todas as coisas vivas. O surgimento da essência da vida depende da energia saudável e a aparência física depende da comida, gosto. A comida, quando digerida, é transformada, vira essência de vida que pode finalmente substanciar o físico. Por isso, o gosto pode nutrir o físico. Se os 5 sabores forem ingeridos em excesso, isso irá lesionar o físico. Por isso, a energia pode promover o surgimento da essência, mas se a energia se tornar superabundante, pode ferir a essência. Quando a essência do sangue for abundante, pode ser ativada para se tornar energia, mas quando os 5 sabores forem ingeridos em excesso de forma a lesionar o físico, a energia também será indiretamente ferida. Portanto, a energia também pode ser lesada pelos sabores. O yin determina o gosto, que é substancial, por isso é excretado dos orifícios inferiores. Sendo o yang a energia, que é invisível, é expirada pelos orifícios superiores. O gosto se associa ao yin, e quando pesado, pertence ao yin. Quando o gosto é leve, pertence ao yang do yin. A energia se associa ao yang, e quando a energia for densa, pertence ao puro yang. Quando a energia for fina, pertence ao yin do yang. A propriedade do yin é de ser frio, e o yin umedece as coisas por baixo. O gosto denso é puro yin, por isso causa diarreia. O gosto leve é yang do yin, por isso gera uma liberação do estômago e do intestino. A propriedade do yang é quente e o yang flameja subindo. A energia densa é de puro yang, produzindo então calor. A energia fina é yin do yang, que pode fazer evaporar a energia perversa. Como o fogo estênico, que é um fogo em hiperatividade, consome energia vital e causa um declínio da mesma. O fogo médio, que é o fogo normal, nutre a energia vital, por isso torna a energia mais saudável e forte. Desde que o fogo estênico consome energia vital, pode, portanto, interromper a energia vital de uma pessoa e dispersá-la. O fogo médio nutre a energia vital, por isso alguém pode ser nutrido por ele, e o fogo médio pode causar o afloramento da energia vital. Dentre os gostos do yin e do yang, os gostos acre e doce têm a função de dispersão, o doce para moderar e o agridoce para despertar. Se associam ao yang. Os gostos amargo e ácido têm como função causar o vômito e a diarreia. O amargo para a diarreia e o ácido como astringente, e o ácido amargo para o vômito e a descarga. Se associam ao yin. O yin e o yang dentro do corpo humano devem sempre ser conservados em equilíbrio. A superabundância do yin causa enfermidades yang, e a superabundância do yang irá causar enfermidades yin. A superabundância de yang trará consigo o calor perverso, e a abundância de yin trará consigo o frio perverso. Mas as coisas irão se desenvolver na direção oposta quando se tornarem extremas. Por isso o calor extremo pode causar frio, e o frio extremo pode causar calor. O frio é o yin perverso, e o calor é o yang perverso. O yang produz energia vital e o yin dá forma ao físico. Por isso, é o frio perverso que lesa o físico e o calor perverso que lesa a energia. Quando a energia de uma pessoa for ferida, seu canal energético estará bloqueado e irá causar dor. Quando o físico de uma pessoa estiver ferido, seus músculos estarão cheios de grumos e causarão inchaço. Portanto, quando o primeiro paciente sofrer de dor e depois padecer de inchaço, isso deve à enfermidade da energia vital, que fere o físico. Quando o paciente sofrer primeiro de inchaço e depois tiver dor, isso se deve a um dano físico que afeta a energia vital. A propriedade do vento é o alvoroço. Quando o vento perverso estiver predominando, em parte, o paciente sentirá
sacudidelas e tremores. Quando o calor perverso estiver predominando em parte, estará estagnado no interior e ferirá os músculos, até causar inchaço. Quando o vento seco estiver predominando em parte, o fluido corporal será consumido e causará secura. Quando o frio perverso estiver predominando em parte, irá causar debilidade da energia yang, que irá falhar na circulação e gerará edemas. Quando a umidade perversa estiver predominando em parte, a água e o fluido ocorrerão para baixo e irão causar diarreia. Na natureza, há o lapso das 4 estações e as alterações dos 5 elementos produzem as 5 energias, isto é, frio, calor, secura, umidade e vento, e assim por diante, a fim de promover o nascimento, o crescimento, a colheita e o armazenamento de todas as coisas. Já que a natureza e o homem se combinam numa só, há uma correspondência, 5 vísceras para o homem. As 5 vísceras do homem produzem as 5 energias que surgem respectivamente como excesso de alegria, raiva, melancolia, ansiedade e terror. A excitação dos humores, como alegria excessiva, raiva, etc., pode danificar as vísceras. Então, fere a energia vital do homem. A súbita alteração ante diversos climas, tais como frio, calor, etc., pode invadir os músculos e a pele, ferindo consequentemente o físico do homem. A raiva violenta faz com que a energia vital flua em contracorrente e force o sangue a correr para cima, causando estagnação na parte superior e, como resultante, deixar o yin ferido. O excesso violento de alegria faz com que a energia vital se infiltre em sentido descendente e, como resultado, o yang será ferido. Quando o vento perverso ataca o cérebro, o sangue sobe juntamente com a energia para fazer com que os canais e vasos se encham de sangue. Quando o sangue estiver transbordado, irá ocorrer uma semiparalisia. Todo estímulo de alegria e raiva sem temperança e toda alteração anormal de frio e calor pode danificar a energia verdadeira do homem e encurtar sua vida. Por isso, o yin em excesso irá virar yang e o yang excessivo irá virar yin. Quando o corpo for afetado pelo frio perverso no inverno e a doença não surgir de imediato, o frio perverso ficará escondido no interior e transformar-se-á em calor para se tornar uma doença sazonal febril na primavera, quando o yang aumentar. Quando o corpo for afetado pelo vento perverso na primavera, já que o vento perverso se comunica com o fígado, sua energia irá se tornar abundante através do mesmo vento. Quando o fígado estiver em plenitude excessiva, o baço sofrerá restrição. Quando o baço falhar em transportar e digerir a comida, ocorrerá diarreia aquosa com comida não digerida no verão. Quando o corpo for afetado pelo calor perverso do verão, no verão e a doença não ocorrer imediatamente, o calor do verão ficará retido no interior, e quando o corpo for invadido pelo vento perverso no outono, a contenção de frio e calor um contra o outro irá causar malária no outono. Quando o corpo for afetado pela umidade perversa no outono, esta irá subir em contracorrente para atacar o pulmão, e irá ocorrer tosse no inverno, quando o frio começar a se evadir. Disse o imperador amarelo. Contaram-me que quando os sábios descreveram o corpo humano nos tempos antigos, eles sempre enumeraram respectivamente as posições dos 5 órgãos sólidos e dos 6 órgãos ocos, ressaltando os pontos iniciais e terminais dos 12 canais e as localizações por onde passam. Dividiram as superfícies e os interiores dos 3 canais Yang e dos 3 canais Yin em 6 desembocaduras. O Yin do pé e da mão coincide com os canais da Yang, da Yin do pé e da mão coincide com os canais Yang Min, e o Jue do pé e da mão coincide com os canais Shao Yang. E cada um deles tem uma passagem acessível. Os pontos da energia que afetam os canais estão todos localizados em posições específicas e todos têm nomes definidos, como os pontos Shigu, Vale do Arroio, se localizam entre as juntas dos ossos, portanto pertencem ao osso, tendo todos os pontos do início e fim. Os colaterais na superfície da pele, que pertencem aos 12 canais, seguindo em posição favorável ou adversa. As mudanças yin ou yang das 4 estações têm todas uma
norma regular e as superfícies, canais yang e interiores, canais yin do corpo humano lhe correspondem. Essas variações são corretas? Tipó respondeu: o leste corresponde à primavera, quando a energia yang começa a gerar, já que a energia yang ascende e se dispersa para virar vento. Portanto, o leste produz o vento. O vento faz com que a madeira floresça, por isso o vento produz a madeira. A madeira é um dos 5 elementos e gera ácido de acordo com a energia da terra, e gera o fígado de acordo com a energia madeira. Portanto, o ácido produz o fígado. O fígado mantém os tendões, por isso o fígado produz seus tendões. Como o fígado é produzido pelos tendões e o fígado se associa à madeira e a madeira pode produzir fogo, portanto os tendões geram o coração. O coração corresponde ao fogo. A energia do fígado se comunica com os olhos, por isso o fígado determina a condição dos olhos. O céu possui seu efeito sutil no desenvolvimento e o homem tem suas formas de se adaptar às variações do yin e do yang, e a terra tem sua função de ativar o crescimento de todas as coisas sobre a terra. Já que o crescimento de todas as coisas é ativado, são produzidos os 5 gostos, durante o percurso de adaptação da alteração de todas as coisas que a sabedoria produziu e sob o efeito sutil do desenvolvimento que a deidade produziu. A deidade se encarrega dos ventos no céu, se encarrega da madeira na terra, toma conta dos tendões no corpo humano e toma conta do fígado e das 5 vísceras. A cor dos bosques é verde, quanto aos 5 matizes é de Wei, o terceiro tom. Quanto aos sons é estridente, nas variações é domínio. Os olhos são os orifícios do fígado. O gosto do fígado madeira é ácido. A emoção do fígado é a raiva. A raiva excessiva pode lesar o fígado, mas a tristeza pode sobrepujar a raiva. A tristeza é a emoção dos pulmões e o metal pode dominar a madeira. O vento em excesso irá lesar os tendões. A secura pode sobrepujar o vento. A secura corresponde ao metal e o metal pode dominar a madeira. O excesso de ingestão de ácido poderá lesar os tendões, mas o picante pode dominar a acidez. O picante corresponde ao metal e o metal pode dominar a madeira. O sul corresponde ao verão e o calor é gerado na terra a partir do fogo no verão. O fogo pode ser transformado em amargor, que é o gosto do coração. A terra determina a condição do sangue, que gera o baço. O fogo gera a terra. Como a língua é o sintoma de tendência para o coração, por isso o coração se associa à língua. Nos 6 climas do céu, o sul é quente. Nos 5 elementos da terra, madeira, fogo, terra, metal e água, é o fogo. No corpo humano, é o canal. Nas 5 vísceras, coração, fígado, baço, pulmão e rim, é o coração. Nas 5 cores, verde, vermelho, amarelo, branco e o preto, é o vermelho. Nos 5 tons, é Zi, o 4º tom. Nos sons, é o riso. Nas variações de emoção, é a melancolia. Nos orifícios, é a língua. O gosto é o amargor. Nas ações emocionais, é o excesso de alegria. Uma alegria excessiva pode lesar o coração, mas o terror pode sobrepujar a alegria. O terror é a emoção dos rins. E a água pode deter o fogo. O calor excessivo, ao contrário, pode lesar a energia vital. O fogo estênico consome a energia vital. O frio pode sobrepujar o calor. A água fria pode sobrepujar a energia do fogo. O amargor é o gosto do fogo, e seu excesso também pode consumir a energia. E o salgado pode sobrepujar o amargor. O gosto dos rins é o salgado, e a água pode restringir o fogo. O central corresponde à terra, que produz o úmido, e este é invisível e a terra é visível, já que as coisas visíveis são produzidas a partir das invisíveis. Portanto, a umidade produz a terra. A terra se associa à propriedade e a colheita na propriedade gera o doce. Portanto, a terra produz o doce. O baço controla os músculos. O baço terra produz o pulmão metal. A boca é o orifício do baço, portanto o baço se associa à boca. Nas 6 espécies de clima no céu, o central é o úmido. Nos 5 elementos sobre a terra, é a terra. No corpo humano, são os músculos. Nas 5 vísceras, é o baço. Nas 5 cores, é o amarelo. Nos 5
tons é o gong, o primeiro tom. Nos sons é o canto. Quando a energia se torna diversa, é o soluço. Nos orifícios é a boca. Nos 5 sabores é o doce. Nas emoções é a ansiedade. O excesso de ansiedade pode lesar o baço, mas a raiva pode sobrepujar a ansiedade. A raiva é a emoção do fígado e a madeira pode dominar a terra. O excesso de umidade pode lesar os músculos, mas o vento pode sobrepujar a umidade. O vento se associa à madeira e a madeira pode dominar a terra. O excesso de doçura pode lesar os músculos, porém o ácido pode sobrepujar o doce. O ácido se associa à madeira e a madeira pode dominar a terra. O oeste corresponde à secura metal, portanto, o oeste produz a secura, e a secura é invisível, e o metal é visível. E já que as coisas visíveis são produzidas das invisíveis, portanto, a secura produz o metal. O gosto do metal é o picante, portanto, o metal produz o picante. O pulmão se associa ao metal, por isso o picante produz o pulmão. O pulmão determina a condição dos pelos e da pele, portanto o pulmão metal produz os pelos e a pele. O pulmão metal produz os rins água, portanto os pelos e a pele produzem os rins. Os orifícios do pulmão é o nariz, por isso o pulmão se associa ao nariz. Nas 6 espécies de clima do céu, o oeste é a secura. Nos 5 elementos sobre a terra é o metal. No corpo humano se associa com os pelos e a pele. Nas 6 cores é o branco. Nas 5 vísceras é o pulmão. Nos 6 tons é Shang, o segundo tom. Nos sons é o choro. Quando a respiração é adversa, é a tosse. Nos 9 orifícios é o nariz. Nos 5 sabores é o picante. Nas emoções é a melancolia. E a melancolia excessiva pode lesar o pulmão. Mas o excesso de alegria sobrepuja a melancolia. O fogo pode dominar o metal. E a secura excessiva pode lesar os pelos e a pele. E o frio pode sobrepujar o calor. O norte corresponde ao frio água. O frio é invisível e a água é visível. E já que as coisas visíveis são produtos das invisíveis, portanto, a água é produzida pelo frio. O gosto dos rins é o salgado, portanto, a água produz o salgado e o salgado produz os rins. Quando o rim obtém a essência da água, produz gordura. A gordura produz tutano, portanto, o rim produz tutano. A água nos rins produz o fígado madeira e os orifícios dos rins são os ouvidos, por isso os rins se associam aos ouvidos. Nas 6 espécies de clima no céu, o norte é frio. Nos 5 elementos sobre a terra é a água no corpo humano. São os ossos. Nas 5 vísceras é o rim. Nas 5 cores é o negro. Nos 5 tons é Yu, o quinto tom. Nos sons é o gemido. Gemido é o som do rim. Quando em contracorrente ocorrem calafrios. O orifício dos rins são os ouvidos. Nos 5 sabores é o salgado. Nas emoções é o terror. O terror excessivo pode lesar os rins, mas a ansiedade pode sobrepujar o terror. A terra pode dominar a água. O frio excessivo pode lesar os ossos e a umidade pode sobrepujar o frio. O salgado em excesso pode lesar os ossos, porém o doce pode sobrepujar o salgado. Doce é o sabor do baço. Todas as coisas se situam entre o céu e a terra e confiam nas energias do céu e da terra para sua existência. O céu bem acima é Yang e a terra bem abaixo é Yin. Portanto, o céu e a terra são os altos e baixos de todas as coisas. Todas as coisas surgem de acordo com a alteração do Yin e do Yang, do céu e da terra. Quanto aos seres humanos, os que se apoiam abundantemente na energia Yang são os homens e são de energia vital. Os que se apoiam abundantemente da energia Yin são as mulheres e são de sangue. Portanto, o Yin e o Yang são o homem e a mulher da energia e do sangue. Dentro das 3 dimensões de céu e terra, o leste e o sul estão à esquerda, a qual é Yang. O oeste e o norte estão à direita, a qual é Yin. O Yang está associado à subida e o Yin está associado à descida. Por isso, esquerda e direita são os caminhos de subida e descida do Yin e do Yang. As variações de Yin e de Yang são invisíveis, mas podem ser observadas por meio de alteração da água, que corresponde ao Yin, e o fogo, que corresponde ao Yang. Portanto, a água e o fogo são sintomas do Yin e do Yang. O Yin cresce enquanto o Yang é vigoroso,
e o yin fica deficiente enquanto o yang enfraquece. Todas as coisas se submetem a essa lei durante o curso da vida, do nascimento à morte. Portanto, o yin e o yang são os iniciadores de todas as coisas. No corpo humano, o yin reside no interior e o yang reside no exterior. É somente quando o yang se guarda por fora que o yin pode defender o interior sem se dispersar. É somente devido ao yin defendendo o interior que o yang pode agir fora. Este é o caso da ação mútua do yin e do yang. Perguntou o imperador amarelo: como pode o homem regular o yin e o yang em si mesmo de acordo com as operações de yin e yang do céu e da terra? Tipó respondeu: a superabundância de yang deve se encarregar do calor do corpo e da abertura das estrias na pele, a fim de provocar suor. Mas por que, justamente quando o corpo está quente, que as estrias da pele estão fechadas e nenhum suor aparece? É porque o fluido corporal se torna seco devido ao abrasamento da abundância do yang, e o suor perde sua fonte e dessa forma nenhuma transpiração ocorre. A secura do fluido corporal também se evidencia pelo ressecamento dos dentes frontais. Quando a energia yang é superabundante em parte, fará com que o paciente se fatigue rapidamente, curvando-se continuamente e erguendo a cabeça. Quando o calor perverso está estagnado dentro do corpo, fará com que o paciente fique irritadiço e deprimido. O calor excessivo também pode provocar plenitude no abdômen do paciente. Essas são enfermidades fatais devidas à superabundância parcial do yang e até mesmo do yang puro em si. Se essa espécie de enfermidade for encontrada no frio do inverno, o paciente ainda pode sobreviver com dificuldade, mas se ocorrer no verão, o paciente irá morrer com certeza. Quando a energia yin do paciente estiver parcialmente superabundante, sua energia yang deve estar deficiente e sua energia wei estará enfraquecida. Por isso, suas estrias da pele se tornam frouxas. Seu corpo transpira e este frequentemente se sente desassossegado e até entrar em coma. O paciente pode também sentir plenitude do abdômen devido à estagnação do frio perverso. Essas são as enfermidades fatais da superabundância parcial de energia yin, enquanto a energia yang está sendo cortada. Neste caso, o paciente ainda pode sobreviver com dificuldade quanto à enfermidade ocorrer no inverno, mas irá certamente morrer quanto à enfermidade ocorrer no verão. As colocações acima mostram o sintoma de alteração patológica do desequilíbrio do yin e do yang. Perguntou o imperador amarelo: porém, como regularizar apropriadamente as energias do yin e do yang? Tipó respondeu: se alguém puder regular o yin e o yang de acordo com as regras fisiológicas das 7 desvantagens e das 8 vantagens do homem e da mulher, haverá promessa de longevidade. E se não puder fazê-lo apropriadamente, envelhecerá cedo. O Changqi, substância que se origina da essência renal, necessária à regulagem do crescimento e da reprodução do homem, se esgota com a idade de 64, 8 vezes 8. Ele está com 40, 5 vezes 8, só resta metade de sua energia yin e seu modo de agir no dia a dia enfraquece. Quando ele está com 50, seu sangue e energia declinam e seu corpo se torna deselegante. Como a essência e o sangue são insuficientes para nutri-lo, seus olhos e ouvidos já não são afiados. Com a idade de 60, aproximadamente aos 64, 8 vezes 8, seu Changqi se esgota, seus rins declinam e ele se torna impotente. A energia dos rins é a energia primordial verdadeira. Quando declina, as energias dos órgãos sólidos e ocos se enfraquecerão e já não poderão nutrir mais os 9 orifícios e não estarão mais disponíveis. Já que a energia yang está enfraquecida e que a energia yin acima está superabundante, isso faz com que as lágrimas aflorem. Este é o caso de alguém que falha em regularizar o yin e o yang apropriadamente, causando um envelhecimento precoce. Por isso, quando alguém sabe como regular o yin e o yang apropriadamente, irá tornar seu corpo forte, e seu corpo tornar-se-á decrépito e senil quando não souber como regulá-lo. Todas as pessoas retiram seu sustento das energias do céu e da terra, mas algumas delas vivem uma vida longa e algumas morrem cedo devido às diversas formas como protegem a saúde. Isso porque um homem sábio pode preservar sua saúde antes da senilidade, enquanto que um ignorante
só pode descobrir o fato após a senilidade ter ocorrido. Por isso, o homem sábio pode permanecer constantemente forte e ter essência e sangue suficiente para guardar, enquanto o ignorante tem sempre muito pouca essência e sangue. Quando a essência e o sangue de alguém forem abundantes, seu corpo será saudável e forte. Seus olhos e ouvidos serão capazes de ver e ouvir com clareza. Um homem idoso poderá ter ainda um corpo forte. Um homem jovem ficará ainda mais forte. Por isso, os sábios não fazem nada que não seja proveitoso para a preservação da saúde. Veem prazer na indiferença aos bens e à fama e estão livres de distrair o pensamento. Seguem seu coração quando esse deseja ficar à vontade e se apraz no estado de não ter desejo, para que sua vida possa ser infinita e tão duradoura quanto os céus e a terra. Essa é a forma dos sábios de preservar a saúde. Falta o céu no noroeste e o oeste corresponde ao yin. Por isso, os olhos e ouvidos direitos do homem não são tão aguçados quanto os esquerdos. A terra não é plena no sudeste e o leste é yang. Por isso, a mão e o pé esquerdos de um homem não são tão fortes quanto os da direita. Isso é para mostrar que o corpo humano imita o céu e a terra e que não são perfeitos. O imperador amarelo perguntou: por que é assim? Tipó respondeu: o leste corresponde ao yang. Quando tanto o yang quanto sua essência estão em cima, a parte de baixo do corpo deverá estar debilitada, tornando os olhos e ouvidos acurados, mas retirando a destreza das mãos e dos pés. O oeste corresponde ao yin. Quando tanto o yin quanto a sua essência se concentrarem embaixo, a parte superior deve estar debilitada, fazendo com que os ouvidos e olhos não estejam tão acurados, mas que mãos e pés sejam ligeiros, precisamente por causa dos fenômenos do yin, yang e da essência, que são superabundantes na parte superior ou na parte inferior do corpo, que isso faz com que o corpo fique superabundante em cima e débil embaixo ou vice-versa. Quando se contrai o mal, podem ocorrer várias situações, tais como enfermidades na parte superior do yin e de sua essência, ambas permanecendo embaixo e causando debilidade na parte superior. A doença do lado direito é mais séria do que a do lado esquerdo. A direita corresponde ao yin. Na parte inferior, as doenças do yang e sua essência, ambos permanecendo em cima a fim de causar debilidade na parte de baixo. A doença do lado esquerdo é mais séria do que a do lado direito. A esquerda corresponde ao yang. Isso porque nos humanos, céus e terra não são perfeitos o dia inteiro, e a energia maléfica pode levar vantagem da debilidade a fim de se instalar. A razão pela qual céu e terra podem ser os pais de todas as coisas é que o céu tem sua energia invisível refinada e a terra tem sua substância visível. O céu tem 8 termos para designar o tempo climático, isto é, início da primavera, equinócio da primavera, princípio do verão, solstício do verão, princípio do outono, equinócio de outono, início do inverno e solstício de inverno. E a Terra tem a distribuição dos 5 elementos, a fim de ser o princípio guia de todas as coisas. Todas as mudanças do céu, da terra e em yang têm padrões regulares. Todas as coisas aderem à lei regular do nascimento, crescimento, maturidade e de se recolher. Somente o homem sábio pode seguir a lei da energia lúcida e leve do céu, a fim de nutrir sua cabeça que está acima e aprender com o fenômeno da energia turva da terra para nutrir seus pés que estão embaixo. No meio, ele pode regular seu comer e beber, seguir seus movimentos e sua mente para nutrir as 5 vísceras. O pulmão está situado na parte superior do corpo e se encarrega da respiração, por isso a energia do céu se comunica com o pulmão. A laringofaringe é a saída do estômago, o qual recebe os cereais, por isso a energia da terra se comunica com a laringofaringe. Que a energia do vento produz o fígado madeira, por isso a energia do fígado corresponde ao fígado. Como o coração está associado ao fogo e ao raio também está associado ao fogo, assim como nas gravuras que agradam, a energia do raio faz parte do coração. O baço se encarrega de transportar e dirigir os cereais. Por isso, a energia da substância essencial do cereal se comunica com o baço. O rim é um sólido de água, por isso a energia da chuva pode orvalhar os rins. Os 6 canais de um homem são como os rios em circulação, e o estômago e o intestino, que detêm os cereais,
são como mares que contêm tudo. A energia refinada da água se conecta com os orifícios superiores e a energia turva da água se conecta com os orifícios inferiores. A lágrima, o muco nasal, a saliva, a urina e o excremento todos pertencem à água. Dessa forma, os orifícios são como o fluxo da água. O yin e o yang do céu e da terra, para fazer uma analogia com o yin e o yang do corpo humano. Quando o yin e o yang da terra se combinam, viram chuva. Quando a energia vital e o sangue de um homem se unem, fazem suar. Por isso o suor do homem é chamado de chuva. A energia yang circula pelo corpo todo, e a energia do vento se espalha pela terra. Por isso a energia do homem é chamada de vento do céu e da terra. A energia do temperamento violento no homem é como o rimbobar de um trovão, e a energia em contracorrente se aparece com a ascensão do yang. A energia vital de um homem tem uma estreita semelhança com a energia do céu. Ao se tratar uma doença, deve-se seguir a lei e a disciplina do céu e da terra, senão a atividade vital do paciente pode ser prejudicada, ocorrendo imediatamente uma calamidade. A chegada de um vento perverso é como uma súbita chuva torrencial ou uma tempestade repentina. Quando há invasão do vento perverso, ele penetra, em primeiro lugar, a pele e os pelos. Se o vento perverso não for tratado a tempo, irá depois invadir os músculos. Por isso, é o músculo que deve ser tratado em seguida. Se o músculo não for tratado a tempo, o vento perverso irá invadir, em seguida, os tendões e os canais. Portanto, depois devem ser tratados os tendões e os canais. Se os tendões e os canais novamente não forem tratados a tempo, o vento perverso irá invadir as 5 vísceras, sendo difícil antecipar o efeito de cura, sendo a probabilidade de sobrevivência do paciente de somente 50%. Por esse motivo, a energia perversa do céu invade com frequência o corpo humano, primeiro a partir do exterior, indo depois ao interior. Primeiro em superfície, depois em profundidade e finalmente aos 5 órgãos sólidos. Quando a comida e a bebida de temperatura imprópria são levadas ao estômago e ao intestino, isso pode lesar os mesmos. Portanto, a comida pode lesar os 6 órgãos ocos. A umidade perversa no corpo, após a invasão, fará com que a energia Wei e a energia Yin deixem de agir corretamente e lesem a pele, os músculos, os tendões e os canais. Dessa forma, aquele que for bom no tratamento por acupuntura deve conhecer o princípio do Yin e do Yang. Como o Yin e o Yang, a energia vital e o sangue, os canais e os colaterais estão ligados uns aos outros, o perverso que invade o Yang pode ocorrer da mesma forma no Yin. Por isso, no tratamento acupuntural, o perverso no Yang pode ser retirado por meio do Yin. O perverso que invade o Yin pode ocorrer da mesma maneira no Yang. Portanto, o perverso no Yin também pode ser eliminado através do Yang. Pelo mesmo motivo, a doença do lado esquerdo pode ser tratada a partir do direito e vice-versa. Além disso, ao se investigar uma síndrome, pode-se também inferir uma síndrome interna através das síndromes de superfície. O mais importante é possuir a capacidade de analisar a astenia e a estenia, as energias calóricas e perversas do Yin e do Yang, e determinar a localização da doença a partir dos sintomas ocorridos. Quando um médico pode diagnosticar de maneira apropriada, conforme os princípios do Yin e do Yang, a fim de saber se a doença é séria ou passageira, o paciente não será exposto ao perigo de um diagnóstico errôneo. Aquele que for bem em diagnosticar irá sempre observar a compleição do paciente e em primeiro tomar o pulso, a fim de distinguir se a doença pertence ao Yin ou ao Yang. Tal como a aparência vermelha representa o Yang, a aparência branca representa o Yin. Um pulso flutuante mostra o pulso Yang e o pulso profundo demonstra o Yin, etc. Infere em qual canal existe a doença observando a cor e a compleição luzente ou turva do paciente. Assim como o luzente é Yang, o turvo é Yin. A doença pode ser inferida a partir das 5 cores das 5 partes do rosto. Distinguir com qual órgão sólido a doença se associa em relação à condição de pulso das várias estações, assim como a primavera determina a condição do fígado, o verão determina a condição do coração e etc. Observe
a condição de dispneia e ouve os sons a fim de inferir a dor do paciente. Sente a condição dos pulsos Ti e Kun do paciente, a fim de saber se a doença está na superfície ou no interior, no Yin ou no Yang, conforme a condição flutuante, profunda, escorregadia, forte do pulso, e tratar a doença de acordo. Dessa forma, o diagnóstico não conterá erros. Portanto, no começo, qual o mal ainda estiver na superfície, a doença pode ser curada, beliscando com a agulha a fim de purgar o mal. Se o perverso for abundante, a agulha deve ser retirada após picar, a fim de permitir que a energia perversa decline por si. Quando a doença não for séria e estiver na superfície, pode ser expelida através de um agente diafotérico. Quando a doença for séria, com estenia interna, pode ser eliminada pelos excrementos através de agente purgativo. Quando a doença for causada por deficiência de energia vital e de sangue, os mesmos podem se erguer por meio de terapia com tônicos. Quando o físico é Yang e a essência é Yin, a energia é Yang e o paladar é Yin. A deficiência física é um sinal de declínio do Yang, devendo ser aquecido com um gosto forte. A deficiência de essência mostra um declínio do Yin e deve ser revivada através de remédios Qifen. Quando o mal estiver acima do diafragma, pode-se usar a terapia emética. Quando o mal estiver no abdômen, pode-se usar a terapia de purgantes. Quando houver uma flatulência abdominal, pode-se usar uma terapia que promova a digestão. Se a invasão do perverso for profunda, pode-se dispersar o mal através de suores com banho bem quente. Quando o mal estiver na pele e nos pelos, pode ser disperso por diaforese. Se a doença ocorrer repentinamente com dor, pode-se usar massagem a fim de acalmar sua energia. Quando a doença se associar a uma síndrome energética, deve ser tratada com terapias de dispersão. E quando a doença estiver associada à síndrome de estenia Yin, deve ser tratada com terapia purgativa. Investigar se a doença pertence ao Yin e ao Yang e determinar qual o caso da doença e a forma de tratamento a partir de um fenômeno mutável ou maleável. Em caso de superabundância de Yang e a deficiência de Yin, o Yin deve ser nutrido. Para o caso de superabundância de Yin e deficiência do Yang, o Yang deve ser fortalecido, para que as energias do Yin e do Yang possam ser equilibradas. Acalmar o sangue e a energia vital para que elas possam permanecer em suas posições sem se mover intempestivamente. Estenia significa a astenia do mal e deficiência significa a deficiência de energia saudável. Quando o sangue estiver estênico, o mal deve ser eliminado ao picar, permitindo que saia sangue. Deficiência de energia vital é a estenia nos canais colaterais. Portanto, a energia deve ser a partir do canal que não estiver deficiente, a fim de suprir a deficiência.